A Paz do Diabo e a Paz de Deus. Por Charles Haddon Spurgeon, traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Quando um homem forte, armado, guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Lucas 11 verso 21. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 29 verso 11. A paz é uma condição das coisas muito desejáveis. Não temer nenhum distúrbio externo e não sentir nenhuma tempestade interior. Quem não deseja tal estado? A paz tem sido chamada de pérola e com razão, pois é preciosa e sorri com um brilho suave, adornando o coração que a usa. É, de fato, uma pérola de grande valor. Aquele que a tem mais que riquezas. Se a sua paz é, de fato, a verdadeira pérola, aquele que a usa em seu peito é um dos filhos favorecidos de Deus. Pode haver algumas poucas pessoas no mundo que não amam a paz, mas não amamos seu espírito. Certas naturezas tempestuosas se deliciam com tempestades, e como as aves marinhas, cavalgam nas cristas de ondas furiosas. Os homens do tipo de Byron são inquietos e uma atmosfera de paz não lhes convém. Seus espíritos, como os raios, avançam, encontrando prazer no acidente com o qual eles forçam seu caminho intencionalmente. Eu não preciso sair do meu caminho para tal, pois em vão falamos com aqueles que não ouvem. A maioria de nós foi lançada em outro molde. Nós não somos corvos e não podemos permanecer eternamente nas nossas asas. Mas, como a pomba de Noé, procuramos descanso para as solas dos nossos pés e voamos aqui e ali até encontrarmos a folha de oliveira da paz. Quantas vezes, em meio às perturbações deste mundo conturbado, nós clamamos, ó, que eu tivesse asas como uma pomba, pois então eu voaria para longe e estaria em repouso. Não fomos criados como galinhas em penhascos de popa entre os relâmpagos. Ouvimos a voz da tartaruga e amamos os riachos que tocam a música enquanto fluem. Eu sei que muitos de vocês suspiram por descanso. Você trabalha para que você possa entrar nele. Se você encontrou o descanso que Jesus dá, seu coração certamente cantará. Para sempre aqui meu descanso. Estará perto do seu lado sangrando. Tudo isso é minha esperança. E todo meu pedido. Para mim, o Salvador morreu. Paz e descanso são dois nomes para uma flor que brota na terra, mas que só é encontrada no céu. No entanto, mesmo o perfume fraco da flor não aberta estimula nosso forte desejo. Delicadamente, o Salvador nos atrai a si mesmo por esse doce chamado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Toda coisa preciosa neste mundo certamente será falsificada. Se o governo cunhar dinheiro em ouro e prata, serão encontrados ladinos para fazer moedas falsas. Quanto mais uma coisa é preciosa, mais é preciso ter cautela para que você não seja levado com imitações vis dela. Satanás é o astuto macaco de Deus e tudo que Deus faz, ele tenta fazer o mesmo com seus encantamentos. Portanto, enquanto há uma paz mais preciosa que o ouro de Ofir, há outra paz que é pior do que inútil. Quando uma alma é carregada sobre as águas da falsa paz, seu caso está perdido até que a paz se esgote e a alma se encalhe em desespero próprio. Eu pensei que esta manhã eu poderia fazer algum serviço se eu tentasse expor as duas partes, a paz do diabo e a paz de Deus. Que Deus, o Espírito Santo, dê a todos os corações perspicácia, para que você não seja enganado pela imitação venenosa das águas da paz. Você pode discernir a falsificação e rejeitá-la com indignação. E que você possa encontrar a verdadeira paz aos pés do Príncipe da Paz. Ó, para a paz de Deus, que excede todo entendimento. De minha parte, devo temer dar paz a qualquer pessoa, a qualquer assunto à custa da verdade de Deus. Uma esperança temporária é mal adquirida à custa de uma cruel decepção. Uma pobre mulher era mãe amorosa de um filho único. Ele era muito querido por ela. Ele ficou doente, de fato, estava doente até a morte, mas a mãe não suportava pensar assim. Ela reuniu a quantia necessária para um médico e, a paz de espírito que teve quando o homem de confiança desceu e disse a ela, seu filho vai se recuperar. Não há motivo grave para temer. Será atendido com cuidado e muito em breve ele estará em seu posto novamente. A mãe estava descansada de coração, pois ela acreditava no médico. Mas dentro de um único dia seu filho morreu e aquelas horas de falsa paz foram o absinto e o fel da aflição. Foi uma pena triste ter levantado suas esperanças, pois ela gritou, se eu soubesse que ele iria morrer, eu não sentiria tão amargamente sua perda. Mas estou gravemente desapontada. Como o médico poderia me dizer que ele viveria? O médico ou estava muito enganado ou desejava aliviar a angústia manifesta da mãe. Se este fosse o caso, sua falsidade não era sábia. Eu não posso seguir o mesmo caminho. É uma pena criar uma paz sem fundamento.
É lamentável para mim que qualquer um de vocês esteja dormindo em paz quando um grande perigo estiver próximo, o que fará com que a paz desapareça como um sonho quando alguém acordar. Evite a paz que se mostrará enganosa no presente e ruinosa no futuro. Anseie por aquilo que manterá seu coração e sua mente hoje e para sempre. Siga-me, peço-lhe, enquanto falo das duas formas de paz estabelecidas em meus dois textos. Primeiro, existe a paz do diabo. O espírito imundo mantém as coisas quietas no coração sobre as quais ele governa. Quando um homem forte armado mantém seu palácio, seus bens estão em paz. O coração do homem não é legalmente o palácio de Satanás, mas ele o fez assim por captura. Em seu orgulho, ele ama habitar no meio desta fortaleza capturada, para que possa se apresentar ao Altíssimo, de quem tomou o coração de sua criatura. Satanás valoriza um coração humano conquistado como um palácio. Ele tem prazer em dominar sobre a alma que ele forçou para arrancar de Deus. Para que ele possa morar com segurança, ele se cobre de armadura e mantém vigilância e proteção constantes. Por isso, a casa está quieta, pois o seu poder vigilante reduz cada sinal de motim contra a sua tirania. O salmista descreve a terrível paz dos ímpios no Salmo 73. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Tudo corre bem com o homem que é deixado nessa condição fatal. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Embora pareça que eles estão realmente prosperando, não é assim. Eles são colocados em lugares escorregadios e serão lançados para a destruição. Não há realmente nada de invejável na condição dos ímpios, mas tudo é lamentável. Eles clamam paz, paz, onde não há paz. Que paz pode haver para aqueles cujas rebeliões são tantas? Deixe-os dizer o que quiserem, não tem fundamento ou justificação. Eles não têm paz com Deus, pois está escrito, não há paz, diz o meu Deus, para o ímpio. O grande Deus é a alta parte contratante com quem a paz deve ser feita e se ele a renegar, em vão o homem finge possuí-la. Um pecador pode dizer, eu estou em paz quanto a Deus, mas se isso vem de esquecê-lo ou ignorá-lo, é uma falsa desculpa. Se um homem tem que esquecer Deus antes que ele tenha paz, esse fato trai um segredo fatal. Se o homem, ao lembrar-se de Deus, está perturbado, então sua paz é uma mera escrita na areia. Tal paz é a falsa paz e que homem verdadeiro se consolará com o que é falso? É melhor saber que estamos em guerra, se é assim, do que adorar uma paz que é o paraíso dos tolos e que existe apenas em fantasia. Eu preferiria ser ferido em 1000 conflitos espirituais do que ser acalmado para a destruição eterna por uma falsa paz. Que minhas esperanças sejam mortas pela espada da verdade de Deus em vez de alimentadas com o pão da mentira. Deus perdoe que devamos profetizar coisas suaves para nós enquanto a pena da justiça está assinando nossa sentença de morte. Uma oração eu faço muitas vezes, Senhor, deixe-me saber o pior do meu caso. E embora não haja grande prazer em tal petição, eu sugiro que todos vocês a façam. Não pode fazer mal a você. Orar com o salmista. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum mau caminho em mim, e guia-me pelo caminho eterno. Não sejam mentirosos para suas próprias almas. Para muitos, esta paz vem da ignorância. Eles não conhecem essas terríveis verdades que tornariam a paz impossível. Eles não sabem que o pecado é uma víbora mortal e, portanto, brincam com ele como um pássaro. Eles dificilmente estão conscientes de que cometeram algum pecado digno de menção, mas se a luz da lei de Deus fosse voltada contra eles, viriam que são culpados diante de Deus e extremamente vis. Eles não são inocentes, como eles supõem, mas culpados diante do Deus vivo. Deixe o Espírito Santo operar em um homem um sentimento de pecado e uma expectativa de julgamento por vir e eu garanto que ele não terá mais paz até que ele tenha fugido em busca de refúgio para a esperança colocada diante dele no Evangelho. Eu lhe rogo, se você está envolto em uma paz que não carregará a luz do dia, escape de sua condição perigosa. A paz de Jesus excede todo entendimento, pois é sobrenatural e nos vem com poder do alto, de tal forma eficaz que pode de fato ser sentida por nós, mas jamais explicada, pois atua inclusive nas mais terríveis circunstâncias. Com muitos, no entanto, não é tanto a ignorância quanto a falta de consideração. Multidões de pessoas sabem, mas não fazem uso de seus conhecimentos, pois nunca pensam. Que pena perecer para sempre por falta de consideração. Quão poucos homens pesquisam as Escrituras. Se eles as lerem, farão isso mecanicamente e não refletirão sobre seus avisos. Por que os homens não vão pensar? A ausência de pensamentos é uma das grandes redes de Satanás em que ele envolve muitas pessoas.
Se o diabo pode impedi-lo de pensar, ele vai impedi-lo de acreditar. Se ele pode mantê-lo no turbilhão do prazer vicioso, ou mesmo na leviandade ociosa, ele pode ter certeza de possuir você. Possivelmente, ele pode afetar seu propósito, absorvendo na política, nos assuntos paroquiais, na ciência ou nos negócios. Pouco importa a ele, desde que ele possa tirar você do pensamento de Deus e de sua alma e das coisas eternas. Oh, que eu pudesse desenhar um arco poderoso e fotografar um pouco o eixo perfurante que iria passar por cima do muro e levar à morte aquele traidor, a falsa paz. Com que a alegria explodiria mais alto e quebraria o feitiço do pai das mentiras e tiraria você de seu fascínio fatal. Essa paz, em muitos casos, também é o resultado da segurança carnal. Os homens dizem, bem, nós não temos sido muito incomodados ainda e por que devemos nos importar? Vivemos em pecado e não sofremos por isso. De fato, nós prosperamos através do nosso desprezo por escrúpulos. No passado, os homens disseram, desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como estavam. E hoje eles clamam, nenhum dilúvio de fogo irrompeu sobre nós. Esses cristãos dizem que a terra e todas as obras dos homens serão queimadas e os próprios elementos se fundirão com calor escaldante. Mas não vemos nenhuma probabilidade disso. Nos céus não há sinal do Filho do Homem, nenhuma nuvem, nenhum grande trono branco, nenhum símbolo do julgamento. Tudo continua com calma suficiente. Por que precisamos nos perturbar? Assim, como o preguiçoso do livro de Provérbios, eles pedem um pouco mais de sono. Eles são voluntariamente ignorantes que uma vez, nos velhos tempos, foi assim na terra e os homens se casaram e foram dados em casamento. E eles comeram e beberam e estavam embriagados, e como foi dito, aconteceu, porque o dilúvio veio e varreu todos eles. Quando eles disserem, paz e segurança, então a destruição súbita virá sobre eles. Cuidado, ó homens desta geração, para que isto não aconteça a vocês também, e o dilúvio de fogo esteja com vocês antes que tenham escapado para Cristo que é a arca das almas. As coisas sempre serão como foram. Você pode ter certeza disso? Você não está avisado que não será assim? Seus olhos não estão tão claros como antes. Seus membros não são tão vigorosos como antes. Se não houver mudanças no mundo, há uma grande mudança em você nos últimos anos. Antes do nascer do sol de amanhã você pode deitar-se no leito da morte. Portanto, peço-lhe, não confirme que tem muitos bens guardados por muitos anos, porque esta noite sua alma pode ser exigida de você. Em um momento você será perturbado, o vingador saltará pela janela, embora você pense que fez a porta com rapidez, e você não deve escapar. Ó senhores, a minha voz não deve perturbar o seu sono perverso, ou você deve dormir até que a trombeta lhe desperte, não para a esperança, mas para a condenação? Em breve virá aquele que agora lhe salvaria, mas então deve condená-lo ao lugar do banimento eterno. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles que estão enfeitiçados pela segurança carnal. Quebre os encantamentos do enganador. Alguns, ainda, têm uma paz que vem da superstição. Bem, dizem eles, sabemos que isso é verdade, o que foi dito, mas não nos afeta. Estamos todos bem. Fomos feitos membros de Cristo, filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus em nosso batismo infantil. Nós fomos confirmados e participamos da Santa Comunhão. Assistimos à nossa igreja ou fomos ao nosso local de reuniões com muita regularidade. Portanto, nós sentimos que para nós há uma esperança segura. Ó senhores, seus amigos não podem lhes livrar se vocês perderem suas almas através dos seus meios. Escolham, antes, como amigos, aqueles que, grosso modo, lhes dizem verdades solenes, do que aqueles que, com excesso de doçura, os adulariam para sua eterna ruína. Ainda, queridos amigos, digo isto, e que Deus faça com que venha com poder para alguns. A paz causada pelo diabo é frequentemente o terrível prelúdio da última e tremenda tempestade. Alguém que me descreveu o terremoto no sul da França disse, naquela manhã, quando nos levantamos, nunca vi um clima mais agradável. Tudo sorria deliciosamente no azul do Mediterrâneo e o céu azul estava sem nuvens. De repente, sem aviso de um momento, um tremor tomou a terra e houve um grande grito de homens e mulheres em seu susto. Geralmente acontece, antes de tremendas convulsões da natureza, que há uma calma sinistra. Você deve ter notado, alguns minutos antes de uma tempestade, quão terrivelmente ainda tudo se torna. O ar está imóvel, os pássaros ficam mudos no galho, nenhuma folha está mexendo, tudo é expectativa silenciosa. Não engane a si mesmo. Com asas de fogo, a tempestade continua a correr, enquanto fala, e rompe sobre você, lançando todas as coisas em confusão e espanto. Antes do último furacão terrível da desgraça,
Uma alma pode estar dormindo e, ao redor dela, pode haver uma profunda calma. Cuidado com a paz traiçoeira. Cuidado com a insensibilidade. Seu estado insensível deve avisá-lo de que você é entregue à destruição. Agora chegamos à segunda parte do nosso discurso, sobre a qual esperamos falar com prazer muito maior. O salmista diz: o Senhor abençoará o seu povo com paz. Aqui temos a paz do Senhor. Eu confio que muitos de vocês agora estão desfrutando. Um homem de Deus estava morrendo, mas ele estava muito calmo. Ele era extremamente feliz. Ele encheu a casa com alegria. Todos os que vieram vê-lo, sabendo que ele estava prestes a morrer, como bem se conhecia, foram edificados e consolados pela entrevista com este homem feliz por 3 vezes. Um deles disse a ele: amigo, como é que você tem tanta paz? Ele respondeu: não vejo motivo nem razão para isso, salvo isto, que está escrito: você manterá em perfeita paz aquele cuja mente permanece em você, porque ele confia em você. Não foi uma resposta satisfatória. Há um peso de argumento nela. Se sua mente estiver em Deus, ele manterá você em perfeita paz. Você não poderia manter-se em perfeita paz na hora da tribulação, da fraqueza ou da decadência, mas o Senhor pode lhe manter. Quando o coração e a carne falharem, Deus será a sua alegria. Então você receberá o legado de Cristo: deixo-vos a paz, a minha paz que vos dou. Eu amo esse texto por causa da visão dupla que dá do pacificador. Aqui está um Salvador moribundo fazendo sua vontade e dizendo: deixo-vos a paz. Aqui está o Salvador vivo estendendo suas mãos e dizendo: a minha paz vos dou. Ele não apenas deixou isso em sua vontade, mas ele deu isto com as suas mãos. Agora, amados, a paz que devemos desejar possuir é, antes de tudo, uma paz que é uma bênção. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A falsa paz é uma maldição, mas estar em paz com Deus é uma bênção sem mácula e não traz tristeza. Voltar ao seio do Pai e dizer: sei que Ele me ama e sei que o amo. Olhar para Jesus e dizer: Ele me amou e se entregou por mim. Sentir o mover do Espírito Santo e entregar-se às suas influências. Esta é a paz indescritível. Não ter disputa com Deus, para não haver diferença entre a sua vontade e a sua própria. Esta é uma experiência deliciosa. Os homens podem me odiar, mas se o meu Deus me ama, o que isso importa? Eu posso sentir o corte de palavras afiadas e pouco generosas, mas se meu Deus fala de paz para mim, quem pode criar problemas? Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Isso é alegria, de fato. Você conhece isso? Não é só uma bênção em si, mas é uma bênção em suas consequências. Não há homem tão humilde como o homem que está em perfeita paz com Deus. Ele se maravilha com a bênção que ele desfruta. Não há homem tão grato. Não há homem tão corajoso. Não há homem tão pouco afetado pelo mundo. Não há homem que sofra com tanta paciência. Não há homem que esteja tão pronto para o céu como o homem que está em perfeita paz com Deus e sabe disso. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, é uma guarda sagrada para a alma. Manterá nossos corações e mentes em Jesus Cristo. O valor da paz para manter o coração e a mente é extremamente grande. Ela afasta todos os tipos de males e nos preserva até o dia do aparecimento do Senhor. Quanto mais você desfrutar de paz com Deus, melhor. A falsa paz é tão entorpecente e mortal quanto o ópio. Mesmo a menor gota dessa mistura adormecida pode ser maliciosa para o espírito, e você pode em breve absorver tanto dessa falsa confiança que pode enfraquecer a consciência e criar uma dureza fatal de coração. Mas da própria paz de Deus você pode beber ao máximo e nenhum dano virá disso. Você pode ser tão feliz no Senhor quanto possível e ser melhor por isso. Adquira uma fé forte e até mesmo plena segurança, e isso nunca o deixará ocioso. Será uma bênção, e uma bênção para todos os seus dias. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Observe, em seguida, que essa paz só vem de Deus. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Você não pode obter essa paz à parte do próprio Senhor. Não adianta tentar resolver isso sozinho. Você diz: eu vou melhorar. Guardarei a lei, farei isso e farei aquilo. Você nunca escavará a paz do solo de suas próprias obras. Você não pode tirar a paz do seu próprio coração, como uma aranha tece sua teia. Você deve ir ao Senhor pela paz e só há um caminho pelo qual você pode ir até Ele. Jesus diz: eu sou o caminho. Vá ao Pai por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Confia no Pai, descansa em Cristo, entrega-te ao Espírito Santo e terás a paz que Deus dá. Ó queridos ouvintes, se você pudesse vir e conversar comigo e eu pudesse consolá-lo, pode ser inútil para você. Se você pudesse ir a algum sacerdote de pleno direito e ele pudesse absolvê-lo, isso poderia ser apenas uma das ilusões mais sombrias.
Mas se você for a Deus e obter a sua paz, essa paz é sólida e permanente, é fundada na verdade eterna. É garantida pelo Deus da santidade. É julgada como sendo boa pelo juiz de toda a terra. Aqui nós temos a paz dos lábios que não podem mentir, a paz de um coração que não pode mudar, a paz através do sangue que fez uma completa expiação por nossos pecados. Eu lhe peço, busque esta paz e tenha certeza disso. Você vê como isso é espiritual, pois você deve vir a Deus para isso e só pode vir a Ele em espírito e em verdade. Você vê quão pouco depende de coisas externas, de ir à capela ou ir à igreja. É somente por uma abordagem espiritual de Deus que essa bênção pode ser obtida. Venha ao Senhor e doador da paz. Venha a Jesus que é a nossa paz. Ó, que o Espírito Divino leve a vir a Jesus agora, neste momento, pois ao chegar a Ele você receberá descanso. Defenda agora esta promessa: o Senhor abençoará o seu povo com paz. Essa paz vem somente para o seu próprio povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Ele nunca abençoará aqueles que, em paz, permanecem rebelado contra Ele. Os ímpios são como o mar agitado, quando não pode repousar, cujas águas lançam lama e sujeira. Diga, você é um do seu povo? Você é fiel ao príncipe Emanuel? Se assim for, o Senhor lhe comprou com seu precioso sangue e você é dele. O Senhor abençoará seu povo comprado pelo sangue e fará com que sejam seus pelo poder e pelo preço. Você descansa em Cristo somente. O sacrifício expiatório é a grande esperança de sua alma. Se assim for, você foi gerado novamente para aquela viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e o Senhor abençoará com paz o seu povo que ressuscitou com o seu próprio Filho querido. Se você tem a fé dos eleitos de Deus, você é um dos seus eleitos. Se você renunciou ao seu ego, ao mundo e ao pecado como principal desejo do seu coração, você está entre o seu povo. Se você se entregar a Deus para viver para Ele, então você é um do seu povo e o Senhor o abençoará com paz. Quanto mais você se apegar ao Senhor Jesus, mais clara e completa será a sua paz. Você pertence a Ele para que Ele possa chamá-lo de um de seu povo? Bem, diz eu pertenço à igreja. Esse é um assunto secundário. Muitos estão na igreja visível que não pertencem a Deus. Mas eu pertenço a tal e tal lugar de adoração bem conhecido pela vida espiritual. De fato você pode, e ainda assim não ser um do povo do Senhor, porque o joio cresce entre o melhor do trigo. Diga, ó coração, você confia somente em Jesus, o Salvador? Você já se entregou ao Senhor, para não ser mais seu? Você está comprometido com Cristo, como seu tudo, para ser dele e você mesmo para ser sua noiva? Então o Senhor lhe abençoará com abundância de paz. Aqui está uma declaração prática, veja se não é verdade. Repare, ainda, que isto é paz no tempo da tempestade e da paz após a tempestade. Leia novamente este 29º Salmo, é o Salmo da tempestade. Ouça como a voz de Deus troveja de ponta a ponta. Os grandes cedros do Líbano estão divididos, as montanhas são movidas, o deserto de Cádiz é abalado e as corças tremulantes deixam seus filhotes assustados. Toda a terra balança sob a tremenda voz e é iluminada pelas chamas do raio do Senhor. No entanto, o Salmo termina com essas palavras graciosas: o Senhor abençoará seu povo com paz. Alguns de nós desfrutam de nossa maior paz quando o Senhor está no exterior e os trovões rolam como tambores na marcha do Deus dos exércitos. Sentimos um arrebatamento quando percebemos que nosso Pai está muito próximo e está falando para que possamos ouvir a sua voz. Nas tempestades espirituais essa voz é o nosso conforto e depois que as tempestades terminam, o Senhor fala com doce silêncio ao coração de seus filhos. Ele alivia nossos medos enquanto sussurra: sou eu, não tenha medo. Irmãos e irmãs, vocês terão muitas tempestades entre aqui e o céu, mas antes da tempestade, através da tempestade e depois da tempestade, o Senhor abençoará seu povo com paz. Resta um descanso para o povo de Deus. Esta é sempre a herança dos seus crentes. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. O que acontecer à nossa raça, de acordo com a página obscura da profecia, seja qual for o terror que se manifestará ao longo do século sem fim do futuro, o Senhor abençoará seu povo com paz. Leve esta verdade de Deus para o seu coração e viva nela, e você poderá habitar perpetuamente na presença do Rei. Primeiro, vamos perguntar se estamos descansando em um fundamento falso ou verdadeiro. Estou me dirigindo a um estranho neste tabernáculo, que está aqui hoje pela primeira vez. Eu não desejaria fazer nada a não ser bem real e, no entanto, gostaria de procurá-lo para a fundação. Sua esperança é construída sobre uma falsa paz? Então eu gostaria de derrubá-la e não deixar pedra sobre pedra.
Refúgios de mentiras devem ser eliminados antes que os refúgios da graça divina sejam buscados. Se você se abrigar atrás de uma parede curvada e uma cerca cambaleante, eu gostaria de encontrar uma mão para derrubá-la, pois ela irá em breve, e é melhor ir embora enquanto você pode procurar outro abrigo. Você nunca estará em uma base correta até que esteja fora da base errada. Enquanto sua felicidade e paz forem falsas e ainda assim belas de se ver, você não buscará a verdadeira paz. Portanto, eu quebraria os ídolos. Você vai olhar para isso? Você vai desistir de ser muito seguro? Posso pedir-lhe para não aceitar nada como um fundamento de conforto que não é verdade? Não acredite em uma segurança que seja apenas de valor temporário. Acredite na verdade eterna e busque a vida eterna. Não embrulhe com um conforto que você não ousa provar e testar. Se você não ousar examiná-lo até o fundo, afaste-se. Se não houver a busca mais próxima, deixe para aqueles que podem correr grandes riscos, pois você não pode. Se você não ousa pensar em seu estado, pode ter certeza de que há algo errado com isso. Ande na luz de Deus e não tenha companheirismo com esperanças infrutíferas que são obras das trevas. Posso pedir-lhe que, quando você tiver colocado estas coisas no coração, busque imediatamente ter relações íntimas com Deus? Não diga, vou começar a pesquisar as Escrituras. Isso é uma coisa boa em si, mas se você descansa na leitura das Escrituras e não vai ao próprio Deus, a sua Bíblia pode ser uma pedra de tropeço para a sua alma. Não diga, vou participar de mais cultos religiosos. Isso também pode ser bom, mas os serviços religiosos arruinarão você se você colocá-los no lugar de relações pessoais com Deus. No dia em que tomei a Cristo Jesus, meu Senhor, encontrei nele verdadeira paz que conheci e estava convencido de que ele é capaz de salvar. Se alguém me chamar de dogmático, eu me declaro culpado da acusação. Eu devo dogmatizar quando tenho certeza. Eu não posso viver sem ter certeza. Dúvida neste assunto é a morte. Eu aceito a expiação do meu Senhor. Descansei e encontrei paz na minha alma. Se, mas, talvez. Essas são adagas no meu coração. Onde está o conforto para qualquer alma naquilo que ela não sabe ser verdadeiro? A seiva e a substância do consolo estão na certeza da verdade em que se acredita. Se você não tem certeza, nunca descanse até você ter. Uma vez que tenha certeza de que Deus é bom para Israel e que Ele abençoará o seu povo com paz e depois desfrutará da paz que a sua alma pode ter. Cante tanto de dia como de noite. Alegrai-vos no Senhor sempre, de novo digo, alegrai-vos. Quanto a mim, sei em quem tenho crido e a determinação da minha alma é magnificar o meu Senhor, até o fim. Pomba bendita do alto, entre em meu peito, para testemunhar seu amor eterno, e me dê descanso espiritual. Deus meu, eu te louvarei, enquanto viver, e te louvarei quando eu morrer, e te louvarei quando me levantar de novo, e para a eternidade. Amém. Porções das Escrituras lidas antes do sermão. Salmos 29 e 73.